Queridos amigos, estamos refletindo sobre o maravilhoso, grande acontecimento na história da humanidade. O maior acontecimento na história da humanidade. Lucas, no capítulo 2, diz o seguinte: enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve um filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este sinal será para vós: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus das maiores alturas, e paz na terra entre todos os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver isso que aconteceu, que o Senhor nos revelou. Foram, pois, com toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhe havia sido dito pelos anjos sobre o menino. Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez estamos chegando perto dos dias do nascimento daquele Deus Todo-Poderoso que um dia se fez homem nesta terra. O maior acontecimento na história da humanidade. Quando nós pensamos em grandes acontecimentos, por exemplo, nós nos lembramos daquela ida do homem à Lua. E ao chegar à Lua, Neil Armstrong disse: um grande passo para um pequeno homem. Sim, ele falava a capacidade da sua leveza de dar um passo e este passo ser tão grande. Ao ouvir estas palavras, o presidente dos Estados Unidos disse: este é o maior acontecimento na história da humanidade. Mas naqueles dias estava vivo e atuante o servo de Deus, Billy Graham, que ligou para o presidente da Casa Branca dizendo: realmente o homem chegar à Lua é um grande passo, um grande acontecimento, porém esse não é o maior de todos. O maior acontecimento na história da humanidade foi no dia em que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, veio a esta terra. Quando nós pensamos na história da humanidade, nos lembramos de grandes acontecimentos. Por exemplo, ouve-se muito falar no grande Big Bang, na grande explosão que houve. Sim, em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando diz que Deus no princípio fez os céus e a terra, ali existe um hiato, uma pausa entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2. Chamamos isso de a eternidade passada. Quando lá na eternidade passada, o maligno Satanás se revoltou, se rebelou, e ele foi lançado nas profundezas da terra, e aquela terra então se transformou num caos. Houve a grande explosão. Então nós não nos assustamos quando falam de 100 milhões de anos, quando falam de dinossauros, isto é, a eternidade passada. A terra estava sem forma e vazia, diz Gênesis 1, verso 2. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus chocava sobre a face das águas. E então Deus começou a fazer a terra que nós conhecemos hoje. Primeiro, separando a luz das trevas, fazendo surgir a porção seca dentre as águas. E assim, Deus fez a terra que conhecemos hoje. Querendo ou não, o grande Big Bang, a grande destruição,
foi um grande acontecimento. O fato de Deus ter criado todas as coisas e no sexto dia ter criado o homem, um ser tripartite, um ser que é a sua imagem e semelhança, foi um outro grande acontecimento na história da humanidade. Mas os homens pecaram, os homens se afastaram de Deus, os homens se rebelaram e a Bíblia diz que a corrupção foi tão grande que Deus se entristeceu e mandou o grande dilúvio. Sim, o dilúvio foi um outro grande acontecimento em que a terra deixou de ser uma só e agora passou a haver a Pangeia, isto é, a separação dos continentes. A partir daquela data, os raios solares passaram a vir e sobre os homens. A partir daquele momento, os homens passaram a se alimentar não só de vegetais, não só de legumes, mas também de carne. E por isso os homens foram vivendo e estão vivendo cada vez menos, no sentido de que era 900 anos, hoje quando alguém chega a 100, a gente já se assusta, porque o ser humano, ele foi decrescendo no seu tempo de existência na terra. Sim, o dilúvio foi um grande acontecimento. Mais tarde, estes homens então se espalharam, começaram a se espalhar por vários lugares, mas houve um deles, o bisneto de Noé, que disse: não vamos nos espalhar como Deus mandou. Vamos construir uma grande torre, uma torre que aponte para o céu. Vamos ficar todos juntos. Desobediência a Deus. Deus mandou que se espalhassem, que enchessem a terra. Por isso veio um outro grande acontecimento, veio a Torre de Babel, veio a confusão de línguas. Agora não era só uma língua, agora passaram a existir vários idiomas na terra. E dentre os vários idiomas da terra, Deus chamou um homem chamado Abraão, e Deus o abençoou. Foi um outro grande acontecimento quando em Gênesis 12, Deus dentre os muitos povos chama Abraão. Eu quero recomeçar com você, eu quero abençoar as famílias da terra através da sua vida. A família de Noé, a família de Abraão desobedece a Deus, vão para o Egito, se tornam escravos e um dia Deus, lá em Êxodo capítulo 20, Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos. Foi um outro grande acontecimento. Agora os homens têm a lei, as leis de Deus, os 10 mandamentos, o que devem e o que não devem fazer, a constituição do céu. De lá para cá, Deus continuou enviando profetas, enviando reis, sacerdotes. Deus usou muitos e muitos dos seus servos e finalmente, depois de João Batista, o grande maior acontecimento dentre todos. Jesus, Deus, se fez homem e veio habitar nesta terra. Querido amigo, querida amiga, Jesus desceu para nos fazer subir. Quando pensamos em Natal, pensamos em Deus descendo da terra para buscar e salvar o que se estava perdido. E quem estava perdido era eu, era você, éramos nós. Mas Ele veio para nos trazer o presente da vida eterna. O texto diz: eis que vos trago novas de grande alegria, é que vos nasceu hoje Jesus, o Salvador do mundo. Que Deus nos ajude a nos lembrar que este grande acontecimento, o maior de todos, foi o Filho de Deus pisar na terra. E este Filho de Deus que pisou na terra um dia, brevemente, ele virá não mais para pisar na terra, para buscar os seus servos, virá para separar aqueles que serviram a ele, vinde benditos para os céus, preparado desde a fundação dos séculos para Deus e os seus servos, os seus anjos. Mas dirá também aos que rejeitaram a sua oferta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amigo, lembre-se, assim como houve o grande acontecimento, Jesus veio a esta terra, também se prepare para o grande acontecimento do futuro, que é a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, os seus servos. Prepare-se, Cristo vem. Deus te abençoe.